Oi pessoal, eu vou mostrar como eu fiz para criar um bound box em volta do item que eu estou rotacionando usando QML. Na QML a gente já tem um bound box do item, só que esse bound box rotaciona junto com o item. O que eu queria aqui era criar um bound box que redimensionasse de acordo com o ângulo do item, mas que ele ficasse parado no formato de um retângulo. Então o que eu fiz foi calcular a posição de cada um dos 4 vértices e atribuir a um retângulo os valores de altura e largura de acordo com a posição dos vértices. Então, para descobrir a posição do vértice, eu calculei a hipotenusa do centro até um dos pontos do retângulo e calculei o ângulo interno do triângulo, os dois ângulos que não são o ângulo reto. Aí, a partir desses ângulos e da hipotenusa, eu encontrei o x e o y de cada um dos 4 pontos, somando o ponto central com a hipotenusa multiplicado pelo cosseno ou pelo seno, de acordo com se for x é o cosseno, se for y é o seno, de acordo com cada um dos 4 pontos. Aí, a partir desses pontos, eu criei aqui uns retângulos para a gente poder visualizar a posição de cada ponto. E a partir desses pontos eu calculei a altura e a largura do bound box. Esse bound box eu centralizo no item e ele é rotacionado ao contrário para ele ficar sempre na posição de ângulo zero. Vou mostrar aqui para vocês o resultado desses cálculos. A gente pode ver aqui os 4 retângulos. O amarelo está um pouco difícil de enxergar, mas conforme a gente rotacionar talvez fique mais fácil. A gente tem os 4 pontos. E aqui o bound box, como ele está na posição zero, o quadrado fica em volta desse quadrado. Quando a gente rotaciona aqui o ponto amarelo, o bound box redimensiona de acordo com a posição desses itens. Bom, aquele código eu vou deixar disponível no site. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.